Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Ezequiel, capítulo 18, o versículo 30. Amém, povo de Deus? Sempre na leitura da palavra, se coloque de pé, tá bom? A gente está fazendo a leitura no nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e deixem os seus pecados, e deixem que os seus pecados destruam. E não deixem que os seus pecados destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amém, Jesus? Também podemos sentar, irmãos. Nós vamos estar fazendo a leitura de outros versículos, tá? Então pode segurar a tua Bíblia aí. Hoje eu quero falar de um assunto bem importante para cada um de nós, que se chama arrependimento. O arrependimento, ele precisa estar em cada um de nós, sem exceção. Todos nós precisamos de arrependimento. Eu queria trazer uma mensagem dos Dias das Mães, mas eu sou muito ruim com esse negócio, irmãos. Eu sou muito ruim, eu não consigo, né? Você gosta de homenagem, eu sou meio, muito difícil com isso aí. Então vamos na que eu consigo mesmo. Amém? Amém? No final a gente faz alguma coisa para as mães, faz uma oração. Amém? Vamos na palavra, irmãos? Amém? Mesmo na palavra tem muita coisa para as mães, mas eu sou muito ruim, então já é uma particularidade minha, né? Eu quero falar sobre o arrependimento e quero que a gente venha entender que todos nós, sem exceção, precisamos de arrependimento. Todos nós. Homem, mulher, jovem, criança, os que estão lá fora e os que estão aqui dentro, todos nós precisamos de arrependimento. O arrependimento, ele vem antes de qualquer coisa. Eu vou dizer algo para vocês: o arrependimento, ele vem antes de aceitar Jesus. Às vezes nós queremos aceitar Jesus, ou as pessoas aceitam Jesus e depois se arrependem. Não, o arrependimento vem antes, depois vem a aceitação. Se não for gerado o arrependimento em nós, não conseguimos avançar. Quando o caminho estava sendo preparado para Jesus, João Batista, não é isso? Que preparava o caminho para Jesus, era João Batista, irmãos? Preparava o caminho para Jesus. Quando ele estava batizando as pessoas, para alguns ele dizia o quê? Arrependa-te, raça de víboras. Sim ou não? Batize com água, e virá aquele que batizará com o Espírito. Então ele trazia o que? O arrependimento em antes. Olha o que diz em Marcos capítulo 1, versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. O arrependimento precisa vir antes de qualquer coisa. Antigamente as pessoas pensavam que quando elas batizavam nas águas, aí ela levantava, tinha que batizar num rio de água corrente, porque na que ela batizava, a água levava todos os pecados embora, né? Tinha essas crenças dessa forma, e não é nada disso, não é nada disso. Quando leva o pecado embora, quando há arrependimento dentro de nós. Pastor, arrepender do quê? Queridos, todos nós estávamos condenados. A palavra do Senhor fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda uma coisa: hoje na nossa era moderna, ou pós-modernidade, se falar de arrependimento é uma coisa muito retrógrada. É uma coisa assim, parece que a igreja, parece que os crentes, eles querem colocar pressão em cima da gente. Parece que os crentes querem diminuir a gente. Não, a gente não quer diminuir, a gente só quer se colocar no lugar. Nós não somos nada mesmo. Nós não somos nada. Se não for a graça dele, e se não for a misericórdia dele, nós estamos perdidos. Simplesmente para mostrar que realmente nós não somos nada.
Se a gente fizer, Senhor, me dá a parte que me cabe, assim como o filho pródigo, Senhor, me dá a parte que me cabe, que eu quero ir ganhar o mundo. O que cabia a nós? É o inferno e o lago de fogo. É o que cabia a nós. Então a parte que eu pedir para ele, pode ir. É o que a gente merece. É o inferno. Mas por causa da sua graça e da sua misericórdia, Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando ele foi começar o ministério, você vai ver em Marcos capítulo 1, versículo 15, assim depois que João, falou a respeito da raça de víboras, se convertam, se arrependam, para que vocês sejam perdoados vossos pecados, porque o pecado só é perdoado quando há arrependimento. Não existe pecado perdoado se não houver arrependimento. Não foi isso que João Batista falou? Vamos antes a gente falar de Jesus, olha para você ver o que João Batista falou, anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus vos perdoará. Então, ou seja, só vai haver o perdão dos pecados quando há arrependimento, e hoje não se tem arrependimento, e eu vou chegar lá ainda o porquê que hoje, a geração de hoje não se arrepende. Vocês já observaram isso? Meus irmãos, eu era criança, eu chorava de arrependimento das artes que eu fazia, eu chorava, teve eu ficar sem tomar ceia por causa das bagunças que eu fazia, eu era criança, eu tinha temor e tremor. Hoje não, hoje está tudo certo, está tudo legal. Hoje não é gerado o arrependimento na vida das pessoas, e Jesus fala a respeito disso em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, e ele dizia, chegou a hora, e o reino de Deus está perto, e ele diz o seguinte, arrependam-se dos seus pecados, e creiam no Evangelho. Então antes de eu crer, eu preciso arrepender. Tem muita gente crendo em Deus, tem muita gente crendo em Jesus, tem muita gente batizando nas águas, tem muita gente virando pastor, tem muita gente virando diácono, virando músico, virando sei lá o que dentro de uma igreja, mas não arrependeu dos seus pecados, não arrependeu das suas falhas, não arrependeu das suas faltas, fala, aceitei Jesus. Não, antes de você ser batizado, antes de aceitar Jesus, antes de entrar no Evangelho, precisa haver um arrependimento dos erros, das falhas, dos pecados. Precisamos arrepender. E essa mensagem, ela mexe com a gente, ela nos corrói. Por quê? Porque nós não estamos habituados a ser confrontados, nós não gostamos disso. Hoje você vai confrontar o seu filho, a sua filha, o que ele faz? Ele quer ficar à mesma altura, é assim ou não é? Ou será que é só lá em casa? Ele quer falar de igual para, não aceita confronto. Hoje você vai confrontar um líder, um liderado, ele não aceita a disciplina, não aceita o confronto. E hoje nós somos da mesma forma, quando a palavra vem nos confrontar, a gente fecha o coração, fala não. E Jesus está falando, arrependa-te. Aí quando a gente fala em arrependimento, a gente fala, a prostituta tem que se arrepender, o homossexual tem que se arrepender, o ladrão tem que se arrepender, o traficante tem que se arrepender, o assassino tem que se arrepender. Tem, lógico que tem. Só que eu não vejo Jesus condenar nenhum deles. Você olha na palavra de Deus, você não vê Jesus condenar a prostituta, você não vê Jesus condenar o ladrão, você não vê Jesus condenar o assassino, você não vê Jesus condenar nenhum deles. Sabe quem Jesus condena e fala assim, aparta desses? Quem que era? Os fariseus, os que se diziam crente da época, para que você entenda. Fala, esses não, se você chega, passa longe, porque eles são revestidos de santidade, mas parece sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Então é aqui que nós precisamos entender, antes de qualquer coisa ser gerado em nós, precisa se haver arrependimento. Amém? Hoje eu gostaria, irmãos, assim, a pastora tem falado para mim assim, pastor, não sei se o senhor está observando a mensagem, tem muita gente levantando no banheiro demais, bebendo água. Eu falei assim, às vezes eu estou meio focado, não consigo ver, então vamos evitar, amém? Segura a garganta, deixa só eu beber, que eu estou falando, você não está falando,
né? Não bebe água, não vai no banheiro, fica quietinho, não brinca com a criança da esquerda da direita, foca. Por quê? Porque talvez o Espírito está falando alguma coisa direto no teu coração e você se distrai. Talvez é aquela hora que o diabo vai sair, é aquela hora que o pecado vai sair, é aquela hora que o Espírito vai falar na tua vida, o diabo puxa a sua concentração. Aí o crente fala, ah, o que é isso? Não faz, não. Faz, querido. Faz. Ele sabe de tudo, ele não é bobo. Ele sabe como te distrair, ele sabe como te entreter. Então tome cuidado com isso. Voltando a falar a respeito do arrependimento, precisamos compreender o seguinte: o arrependimento, ele precisa ter uma obra visível. Precisa ter uma obra. Não adianta eu me arrepender por palavras. Isso não resolve. O arrependimento tem que ser visível. Olha o que diz em Atos capítulo 26, o versículo 20. Atos 26, o versículo é o 20. Anuncia a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Mostrasse que de fato estavam arrependidos. Esse negócio, Deus conhece o meu coração, é uma linguagem do capeta. Deus não é açougueiro, que Ele quer só o seu coração para ficar... Não, por favor. Deus, Ele quer você por completo, é um conjunto. Amém? É um conjunto. E as nossas atitudes, como a palavra de Deus fala assim, que a nossa boca fala que o coração está cheio. Pessoas têm palavras amargas, porque o coração está cheio de amargura. Então o arrependimento, ele gera obras, e obras visíveis. Não adianta você fazer uma coisa contra o teu filho, ou vice-versa, o teu filho fazer uma contra, ou você fazer uma coisa contra seu pai ou sua mãe, e depois falar, papai, perdoa, mamãe, perdoa, meu filho, me perdoa, mas as obras não condiz com aquele perdão. Não adianta fazer uma coisa contra o esposo, ou contra a esposa, ou contra um amigo, contra alguém, e depois pedir perdão. Não adianta. Isso não resolve. Gerar arrependimento se não gerar obras, coisas visíveis, que realmente mostram o arrependimento. Quais são os maiores conflitos hoje dentro de um casamento? É porque não é falta de pedir perdão. Hoje o povo está cara de pau, hoje pede perdão tranquilo. O problema está sendo, realmente se as obras estão condizendo com aquilo que está sendo falado. Se realmente há um perdão. Se realmente há um arrependimento da parte da pessoa. Não adianta eu falar que eu me arrependi dos meus pecados, se as minhas obras não falam por si. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Olha que forte. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Eu me converti a Cristo. Anda igual o mundo, fala igual ao mundo, se veste igual ao mundo, frequenta os mesmos ambientes que o mundo frequenta. Qual está sendo as coisas que está mostrando o teu arrependimento? Se o linguajar continua o mesmo, se as roupas continuam a mesma, se a forma de conduzir continua a mesma, se a forma de se reverenciar a Deus é a mesma, ou seja, nenhuma. Então, o arrependimento, ele precisa ser gerado e a gente precisa fazer coisas que realmente mostram esse arrependimento. Amém? Coisas que mostram isso. Mas eu vou voltar lá atrás um pouquinho. Mas nós não queremos ouvir isso. Isso nos perturba, isso nos confronta. Hoje dentro da igreja é normal o homem ficar na pornografia, normalzinho, crente. Normal. Hoje dentro da igreja é normal as mulheres ficarem na pornografia. Eu vou dizer uma coisa para mulheres. Olha para mim, mulheres.
O homem, quando fala que está vendo alguma coisa pornográfica, é pornográfico mesmo. Sim ou não? A mulher, muitas das vezes, assim, bem grosseira para que você entenda, está assistindo Crepúsculos. Como é que chama lá? Crepúsculo, como é? Porque a mulher, ela peca simplesmente pelo olho, pelo desejo, por aquilo que está na mente. Cuidado. Cuidado, só com o romantismo, cuidado. Só com o olhar, cuidado. E hoje está muito normal. Hoje está tudo, pode tudo na igreja, está tudo tranquilo dentro das igrejas, está tudo assim, ó, mil maravilha. Não falando de pecado, pastor, fala que eu vou vencer, pastor, fala qual que é a chave da vitória, pastor, fala qual que é a chave da prosperidade, fala qual que é a chave para morar no céu. Tudo isso, irmão, gera arrependimento. Primeiro é arrependimento. Está entendendo? Primeiro é isso. Hoje a gente quer tudo muito rápido, somos imediatistas. Queremos casamentos transformados em 10 dias. Aí você vem na campanha 21 dias de jejum de Daniel, e 21 dias a sua vida vai mudar. Se não mudar, eu largo. 7 dias da prosperidade. Se não tiver prosperidade, eu largo mão. É assim que funciona hoje. Só que o João falava assim, arrependa. Jesus falava, arrependa. Depois vem Pedro falar, arrependa. Todo mundo fala, só arrependa. Depois a gente vai começar a organizar outras coisas. Como você tem tratado os teus filhos? Para pensar um minutinho. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Como você tem tratado os seus filhos? Você tem criado eles como pai e mãe ou como amigo? Ai, pastor, meu filho é meu amigo. Então você baixou seu cargo. Porque o pai e mãe levanta na madrugada, o pai e mãe dá o que comer, dá o que beber. Amigo não faz isso. Amigo só está nas horas boas. Você baixou seu nível. Trata seu filho como pai e trata seu filho como mãe. Amém? Não baixa o nível. Porque o nível de amigo é inferior ao nível de pai e mãe. Tá bom? Não baixa o seu nível. Que forma que você tem tratado o teu marido e a tua mulher? Quais têm sido os seus pensamentos? Como tem sido? Ai, pastor, não está dando certo, eu vou largar. Ai, pastor, eu não sei. Ai, pastor, eu acho que não foi isso que eu queria para mim. Não, irmão, pode falar uma coisa para vocês? Pode falar? Está precisando dessa geração criar vergonha na cara. Está precisando. Está precisando criar postura de crente. Essa geração precisa entender que eu não construo um casamento com 7 dias, eu não construo uma história com 7 meses, eu não construo uma vida com 7 anos. Eu construo a minha vida, a minha história com a minha esposa é todos os dias, 7, 14, 21, 28 e assim vai a matemática. É todos os dias que eu construo a minha história com ela. Todo santo dia. É todos os dias que eu construo a história com meus filhos, o relacionamento com eles. É todo dia que eu construo a minha história com os meus pais e assim por diante. A questão que a soberba, e diz a palavra do Senhor que a soberba é o princípio da queda. Nós estamos tão tupetudos, tão nariz empinados, que nós achamos que nós podemos tudo e somos o dono da razão. E a palavra de Deus fala assim, que nós não passamos um cego, pobre, nu e miseráveis. O que precisa ser gerado em nós é arrependimento. Precisa ser gerado em nós urgente, urgente, urgente. O arrependimento não é apenas, por favor, o arrependimento não é apenas para aqueles que estão lá fora e ainda não conseguiram entrar aqui. O arrependimento é para nós também. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. Isso, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se do quando vocês caíram e arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro do meio de vocês, ou do lugar de vocês. Eu vou tirar. Para quem está falando isso? Para a igreja. Para a igreja, arrependa-te. Arrependa-te.
Hoje nós não conseguimos chegar na igreja com um coração arrependido, um coração quebrantado. Nós chegamos com a soberba, chegamos ocupados com os nossos cargos, ocupados com os nossos títulos, ou chegamos, sentamos na cadeira cheio de problemas e preocupado com amanhã, preocupado com o que foi ontem, preocupado com o que vai jantar, preocupado com tanta coisa, e o primordial não preocupamos. O que eu cometi hoje? O que eu errei hoje? Precisa ser gerado o arrependimento em cada um de nós. Sabe por que não é gerado? Sabe por que faz tempo que você não se arrepende? Você tem certeza? Eu estou falando para você. Faz tempo que você não se arrepende. Porque arrependimento não é aquele: Senhor, perdoa meus pecados, as minhas falhas, e estou perdoado. Não, isso não é arrependimento. O arrependimento, ele dói. O arrependimento, se você se sente sujo, você sente que você precisa ser limpo, precisa ser lavado. Sabe por que faz tempo que você não sente isso? Por causa disso aqui que eu vou ler para vocês. Abra lá para mim, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono do alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 ele cobria o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa encheu o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Quantos conhecem essa visão de Isaías? Levante a mão, por favor. Queridos, essa palavra mexeu tanto comigo. Isaías, quando ele teve essa visão, o que ele era? O que ele já era, igreja? Um profeta, sim ou não? O que ele já era? O que ele falava? Ele, profeta, o que ele faz? Profetiza. Ele já era usado por Deus, sim ou não? Era. De repente, Deus eleva um nível e chama ele para uma visão. Nessa visão, ele contempla o santo monte do Senhor. E ele vê assim o manto do Senhor que cobria todo o templo. E ele viu os 4 seres. Um tampava, né? Eu já até esqueci como que era aqui. Tampava o seu rosto, né? Outros, ou com as outras asas voavam, né? E de repente ele vê aquela voz grande, muitas vozes, cantando santo, santo, santo. E o que foi que Isaías falou na hora que ele viu toda essa beleza? Ele viu toda essa formosura, ele viu toda a presença de Deus. Ele viu o seu pecado. Ele profetizava, ele falava o que Deus mandava, mas na hora que ele viu a presença de Deus, na hora que ele viu a glória de Deus, ele enxergou o seu pecado. Sabe por que muitos de nós não estamos enxergando o pecado e acham que está tudo bom, está tudo certo? Porque estamos longe de Deus. Porque quanto mais próximos estamos de Deus, mais enxergamos a nossa insignificância e o nosso pecado. Quando você olha a pessoa lá fora fazendo as coisas erradas, aí de repente você vê um crente cheio de Deus, uma pessoa que jejuma, uma pessoa que ora, uma pessoa que vive no altar, e ela está chorando: Senhor, me arrependo, Senhor, peço perdão, Senhor, me arrependo. E você olha: gente, a pessoa está lá fora, está quebrando tudo, está tudo certo para ela, e essa aqui está todo dia fazendo certinho, está se arrependendo. Por quê? Porque ela está perto do altar, ela está no átrio, ela está no santo do santo, então ela reconhece a sua imundície,
ela reconhece o seu pecado. Por mais próximo que estamos da santidade, mais olhamos para nós e vemos o nosso erro. Agora, quanto mais longe estamos de Deus, menos reconhecemos o nosso erro. Por isso que tem casal, namorado que fica dormindo com a namorada, indo para o motel, passa a noite na casa dele, passa a noite na casa dela. Por isso que tem casal de marido que fica vendo pornografia. Por isso que tem mulher pensando no outro homem, mulher casada dentro da igreja. Por quê? Porque está longe de Deus. Então não reconhece o seu erro, não reconhece o seu pecado. Por causa disso. Porque se estivesse próximo de Deus, era qualquer deslize. Jesus disse assim: se você não se tornar como uma criança, você não entrará no reino. Aí eu me lembro quando era criança, como eu te disse, qualquer deslize meu, qualquer erro meu, como criança, eu falo: Senhor, me perdoa. Eu me lembro uma vez, eu estava no barracão do Marcelo, eu era criança, na época era do meu tio era vivo ainda. E eu tinha aprontado umas artes, coisa de menino. Não vou falar para vocês o meu erro, tá? Pecado só confessa para Deus, amém? Tinha feito umas artes e começou um vendaval, querido, mas pedra, pensa cair pedra, e lá ter de ternite, e batia aquele vento na porta. Estava minha avó, estava eu, tinha mais uns 2 meninos, um primo comigo, não lembro quem que era. Eu falava: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. E chorava pedindo perdão a Deus pelo meu erro, pelo meu pecado, pelas minhas coisas de menino. Por quê? Porque havia inocência. Quando há inocência, você se aproxima de Deus. Mas quando há soberba, quando há arrogância, não se aproxima de Deus. A palavra do Senhor fala assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Esses verão a Deus. O que acontece conosco? Que nós estamos longe de Deus, por isso que não enxergamos o nosso erro. Por isso que hoje as mulheres podem andar aí dentro da igreja, crente, elas andam com roupa curtinha, mostrando a metade da bunda. Por isso que anda mostrando a metade dos peitos. Por isso que os homens andam aí para fora aí, olhando as mulheres aí, querendo fazer de tudo de errado. Por isso que as mulheres casadas dentro da igreja estão olhando outra coisa lá fora. É por isso que os homens estão fuçando uma coisa em outra. Está tudo errado. Porque estão longe de Deus. Porque aquele que se aproxima do altar, ele reconhece o seu erro e fala: eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada sem tua presença. Ai de mim, eu vi o Senhor. Ai de mim, eu pisei no teu altar. Ai de mim, eu contemplei a tua face, eu contemplei o teu nome. Ai de mim, eu sou sujo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Por isso que antigamente você olhava, você via aqueles velhinhos chorando e gritavam: Senhor, perdoa, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, eu clamo a Ti. Por isso que você via os jovens chegando diante do Senhor, porque quanto mais próximos eles estavam, mais reconhecia o seu erro, a sua falha, e mais queria Deus. Quando você está perto de Deus, você reconhece, você identifica onde está o erro. Isaías era um profeta. Quando ele reconheceu a face de Deus, quando ele viu Deus, ele falou: Senhor, ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de pessoas que também têm os lábios impuros. Ele arrependeu do seu pecado, arrependeu do seu erro, reconheceu o seu erro. Aí vem a glória do Senhor, vem o anjo do Senhor, pega uma brasa viva que está no altar, com uma tenaz, se aproxima de Isaías e toca na boca de Isaías e purifica aquele homem. Porque primeiro gerou arrependimento, primeiro gerou reconhecimento que ele precisava da glória de Deus, ele precisava estar próximo de Deus, ele reconheceu os seus erros, as suas falhas. Ô geração, será que essa geração não vai ver com o mundo que está entrando? Será que está tudo certo? Está tudo certo, e não haverá consequência de nenhum erro, está tudo certo. Não haverá consequência de nenhum pecado, está tudo certo. O versículo que nós começamos, Deus falando para Israel. Sabe o que eu acho interessante no crente, no dia de hoje? É que quando ele quer uma promessa de Israel, ele olha para a palavra de Deus que fala, se eu não me engano, uma das cartas de Paulo fala assim: por causa de Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Abraão. Quando eu quero promessa, eu olho para Cristo porque eu sou herdeiro. Aí quando se fala em
em julgamento, quando se fala em peso, quando se fala em lei, nós falamos, não, eu já não estou lá mais, agora já não vale mais. Vale, porque a igreja hoje é Israel de Cristo. A igreja de hoje é Israel de Cristo. A Terra Santa hoje é aqui, ó. Amém? Aqui está a Terra Santa. E o versículo que nós acabamos de ler, no comecinho da palavra, o versículo chave, diz o seguinte: arrependam-se de todo o mal que estão praticando. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando, e não deixe que seus pecados os destruam. Não está falando do Deus destruir, não está falando do diabo destruir, não deixe que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vocês estão fazendo, e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Está falando para nós temos que fazer. Israelitas, e agora eu digo igreja, porque vocês querem morrer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta em Coríntios, capítulo 11, versículo 28, mais ou menos, ele diz o seguinte: por isso que há entre vós muitos doentes, e muitos que dormem, porque simplesmente não discernem o corpo de Cristo, não entendem o corpo de Cristo. Por isso que há muitos entre vocês que estão mortos, espiritualmente dizendo, porque não abandona a prática do pecado. Porque a palavra pecado no original grego diz errar o alvo. Então, quando é errar o alvo, o pecado na minha vida, ela tem que ser um acidente de percurso. Foi um acidente. Você está andando na rua, você faz tudo certinho, você para no pare, você para no semáforo, você respeita a velocidade de trânsito, você faz tudo certinho, mas de repente num deslize você provoca um acidente. Por isso que se chama acidente. Você está fazendo certo, mas um deslize, você cometeu uma falha, uma coisa que você foi pegar, um deslize, você bateu o carro, foi um acidente. Isso tem que ser o pecado em nós, um acidente. Agora, quando eu ando na rua, a placa está falando 60 por hora e eu estou a 100 por hora, eu estou cometendo o quê? Uma infração, sim ou não? Uma infração, sim ou não, igreja? Se eu passo no sinal vermelho, eu estou fazendo o quê? Cometendo o quê? Uma infração, sim ou não, igreja? Se eu pego e estaciono no lugar errado, eu estou cometendo o quê? Uma infração. Eu não estou cometendo um acidente, eu estou cometendo um erro. Quando eu faço as coisas erradas porque eu quero, não é um acidente, é um erro constante. E toda infração tem penitência ou punição. Sim ou não, igreja? A mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala assim: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Com Deus não se brinca. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não, igreja? Davi alcançou que nem um rei alcançou. Davi conquistou que nem um rei conquistou. Quando Davi pecou, Deus o perdoou, sim ou não? Perdoou. Mas ele plantou uma semente, sim ou não? E ele colheu do fruto dela, e foi amargo. Que ele viu um filho dele estrupar uma filha, depois ele viu o outro filho matar o outro filho, depois o seu outro filho, Absalão, se rebelou contra o seu reino, e ele viu o seu general matar o seu próprio filho, porque o Senhor disse: por causa da tua decisão de matar o esposo de Betseba, de se adulterar com ela, a espada não se apartará da tua casa. Então não adianta a gente pensar que está fazendo, vai estar certo, Deus perdoa. Não, perdoou, mas não é bem assim. Não é bem assim. Precisamos atentar por ela. Ai, pastor, mas eu não consigo. Jesus está falando assim: arrependa, depois você me aceite. Arrependa, depois você vem falar que crê em mim.
Arrependa-se, depois você vem falar que anda comigo. Arrependa-te. E essa palavra dentro de nós, ela gera uma revolta. E muitos dizem assim: eu vou desanimar porque eu não vou conseguir alcançar esse nível. Que nível, querido? Arrependimento é de dia a dia. Não tem nenhum superior ao outro. O que diferencia o justo do injusto é o arrependimento. Ambos pecam, só que o injusto não se arrepende, o justo se arrepende. Amém? Que venha gerar em nós o arrependimento, para que possamos avançar e crescer. Quando achamos que não temos o que nos arrepender, é um sinal que estamos longe de Deus. Podemos estar como pastor, como diácono, como músico, como membro da igreja Voz da Fé, ou da igreja sei lá o que. Se eu achar que não tenho nada para arrepender, isso é um grande sinal que eu estou longe de Deus, que eu estou longe dele. Porque quanto mais próximo eu estou dele, mais eu reconheço a minha insignificância e a minha imundície, e mais eu quero me aperfeiçoar para poder chegar no seu átrio e chegar no teu santo dos santos. Quantos compreendem essa palavra? Não é uma palavra talvez que você queria ouvir, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir, porque é essa palavra que vai levar você para o céu. É essa palavra que vai corrigir as tuas rotas, as minhas rotas. É essa palavra que vai nos aproximar mais de Deus. Amém, povo de Deus? Se coloca de pé para a gente.